Olá, eu sou o professor Bruno Borges, professor formador da EAP, Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. E eu estou aqui para, de maneira objetiva e breve, mostrar para vocês um tutorial de uma das ferramentas mais populares nesses meses de ensino remoto. Hoje vamos falar sobre o Jamboard. Afinal, essa ferramenta, ela substituiu o quadro branco que fez tanta falta nesse contexto de afastamento. Eu diria que mais do que isso, ela nos proporcionou uma experiência de quadro branco em sala de uma mesma forma como se a gente solicitasse que todos os alunos se levantassem ao mesmo tempo, pegassem um pincel e preenchessem esse quadro junto com o professor. Tamanhas possibilidades de interação. Ela foi tão popular que foi incorporada ao Google Meet. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui e agora. Como vocês podem perceber, eu já estou nesse ambiente, o Google Meet, e nos últimos meses o grupo Google destacou um campo para as novas ferramentas, as novas possibilidades de uso desse espaço. Basta clicar nesses 3 pontinhos que eu acabei de destacar. Clicando nos 3 pontinhos, a última possibilidade vai ser justamente a abertura de uma lousa interativa, o chamado Jamboard. Basta clicar, clicando, ele vai colocar aqui à direita da tela, à direita do seu Google Meet, onde tradicionalmente ficou chat, 2 possibilidades de uso. A primeira é você cria do zero um Jamboard, né, um quadro virtual do zero, e a segunda, você traz um Jamboard já criado anteriormente, pensado anteriormente para aquela aula, e você puxa do seu Drive. Bruno, mas como é que eu crio um Jamboard no meu Drive? Basta você entrar no seu Gmail, olhe para a parte superior da tela à direita e vai aparecer alguns pontinhos. Aqueles pontinhos dão acesso ao que a gente chama de Google Apps, são os aplicativos do grupo Google. Um deles é o Jamboard. Quando você abre o Jamboard por lá, você deixa no seu Drive, na sua nuvem, e pode usar a qualquer momento, inclusive durante uma aula. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês um quadro do zero. Basta clicar em abrir uma nova lousa interativa. Quando eu faço isso, note que vai abrir uma nova tela, né? O quadro vai ser criado numa nova janela. E ao mesmo tempo observe que lá no meu Google Meet, onde essa ferramenta foi integrada, foi compartilhado com todos os estudantes no chat automaticamente um link de acesso. E a partir desse link eles vão poder entrar nessa plataforma e criar uma série de interações com o professor, uma série de interações com esse quadro branco. Vamos lá para o quadro. Esse é o quadro do Jamboard. Ele é bem simples e objetivo. Notem que os comandos eles estão praticamente concentrados à esquerda da sua tela, nessa área que eu estou destacando. São pouquíssimos comandos. Isso que torna a ferramenta ainda mais objetiva e tranquila de ser apropriada pelos professores. A primeira ferramenta é uma caneta, onde clicando nessa setinha vai aparecer uma série de possibilidades de uso dessa caneta. Pode ser uma caneta mais grossa, uma caneta com formato de marcador, marca-texto, pincel, não importa. Então o professor ele pode substituir esse quadro nesse contexto de acompanhamento remoto dos seus alunos e escrever o que precisa escrever aqui, das mais diversas formas e com inúmeras possibilidades de cores. A segunda ferramenta é uma borracha, né? Onde basta clicar que essa borracha vai estar ativa. Note que você pode apagar uma parte do que você está fazendo e caso você queira apagar uma série de registros que você fez e para não demorar muito você quer apagar tudo de uma vez, não tem problema. Aqui no cantinho superior tem limpar frame. Estão vendo? Nesse limpar frame você consegue apagar tudo de uma vez. Clicou, o quadro fica inteiramente branco. Aproveito também para mostrar que esse quadro ele pode ser branco, mas ele pode também ter uma imagem no fundo, ele pode ter uma característica pautada, como se fosse um caderno. Então os professores também têm autonomia de como vai ser o seu quadro branco durante a sua aula. Eu confesso que gosto de usar sempre o branquinho tradicional para ficar bem visível tudo que eu quero fazer. A terceira ferramenta, na verdade, é uma tentativa de colocar o seu cursor como apenas um mecanismo para manusear imagens, registros que eventualmente você coloque aqui. Tá? Então é a setinha tradicional
que acaba viabilizando apenas que você fique manuseando os objetos, os registros que você eventualmente fez na tela. A quarta ferramenta é uma das minhas preferidas. É a nota autoadesiva, ou, na verdade, um post-it. Então, notem que esse é um ambiente de muita liberdade. O professor pode usar esse quadro de inúmeras formas e eu vou mostrar uma aqui agora para você. Quando você clica em nota autoadesiva, você pode escolher as cores e você pode usar de inúmeras formas. Agora, por exemplo, eu vou usar como se estivesse demandando dos meus alunos um mapa mental de revisão. Lembrem que todos eles estão aqui comigo, né? Ao mesmo tempo, eles podem editar o meu quadro. E eu vou orientar que atividade eu gostaria que eles realizassem. Uma atividade de revisão em sociologia. Essa é a minha área. Então, vou colocar aqui, sociologia no Brasil. Salvar. E depois eu clico nesse post-it. Eu posso alterar o tamanho e alterar o lugar que ele fica. Então, eu quero que os meus alunos, uma atividade boa para o ensino médio, por exemplo, façam um mapa mental. É uma aula de revisão. E eu quero ver onde é que eles estão, a título de lembrança do conteúdo. Depois que eu criei meu post-it, eu posso descer um pouquinho mais e ir para a quinta ferramenta, que é adicionar imagens, ou sexta ferramenta, que é adicionar imagens e objetos da geometria. Então, eu vou pegar algumas figuras, de maneira destacada a setinha, para já orientar como é que eu quero a organização do meu mapa mental. Então, eu vou fazer uma seta, vou colocar uma cor amarelinha, e eu vou ficar alterando o sentido dessas setas para que meu mapa mental fique bem organizado. Então, eu fui dando a orientação, e enquanto eu orientava, eu fui construindo. Vale lembrar que você pode deixar construído previamente, né? E buscar no seu Drive, mas aqui eu estou fazendo com vocês. E a partir desse mapa mental simples, eu vou pedir o que é mais importante, que eles preencham. Então pronto, orientação dada. Alunos, por favor, eu quero que vocês construam de maneira rápida e simples esse mapa mental. Os alunos vão ter poder de edição. Por exemplo, eles vão poder usar essa sétima ferramenta aqui, que é a caixa de texto. Clicando na caixa de texto, basta que eles selecionem o lugar que eles gostariam de escrever. Então, por exemplo, ele quer preencher aqui nessa seta o mapa mental. E ele vai colocar Gilberto Freire, nome de um dos autores clássicos da sociologia. Vem outro aluno e percebe que esse espaço está em branco, clica e coloca Sérgio Buarque de Holanda, outro grande nome da sociologia brasileira. Vem um terceiro aluno e coloca um conceito, homem cordial. Pode ser que um outro aluno queira colocar uma imagem, não tem problema. Você clica aqui em adicionar imagem e você vai ter acesso, por exemplo, à pesquisa no seu banco de imagens, ou mesmo pesquisar Google. Vou colocar aqui, por exemplo, Casa Grande Senzala, que é um dos maiores livros da sociologia e antropologia brasileira. Vou colocar aqui livro. A gente vai ter algumas imagens que podem fazer referência a essa obra, né? Por exemplo, esse mapinha, que é um mapa clássico do livro do professor Gilberto Freire. E o aluno quis preencher o mapa mental com imagem, uma imagem que faz referência a uma obra clássica da sociologia brasileira. Gente, eu estou aqui na minha aula, tranquilo, só observando os alunos editando e construindo o mapa mental comigo. Percebe que simples? E ao mesmo tempo, como meus alunos estão ali ativos e interagindo com o conteúdo, para além simplesmente da aula expositiva. Então, são possibilidades. A última ferramenta que eu não mostrei foi essa aqui, o laser, que o nome é autoexplicativo. É uma ferramenta que permite você dar a aula e fazer comentários, por exemplo, depois da elaboração desse mapa mental, chamando atenção para alguns trechos. E tal como um laser, ele não fica, né? Ele só chama atenção de maneira temporária. Então eu estou aqui dando aula, comentando Sérgio Buarque de Holanda, risco o nome do autor e depois ele some, só para chamar a atenção dos alunos. Bruno, legal, estou gostando do Jamboard, mas ele também tem aquele problema do quadro presencial, quando a gente lota o quadro, tem que apagar tudo e fazer algo novo? Não, ele tem inúmeras vantagens. Por exemplo, aqui em cima, você pode notar, nós temos um campo, que é o campo para você selecionar que quadro ou que frame você gostaria de trabalhar. Então, se você trabalhou com esse quadro, você não quer apagar, você quer dar continuidade ou criar uma nova atividade, basta vir aqui e clicar no botão à direita, criar frame.
Pronto, passei para um novo quadro branquinho, pronto para o uso. E se eu quiser voltar para o quadro anterior, basta ir para a setinha à esquerda, que ele volta para a atividade feita anteriormente. A última sugestão de atividade que eu vou dar vai ser voltada para o ensino fundamental anos iniciais. Por exemplo, você pode usar esse ambiente para brincar com os alunos e alunas de jogo dos 7 erros. Eu venho aqui em adicionar imagem e vou pegar uma imagem do meu computador, procurar, vou descer e pegar essa imagem de 7 erros da turma da Mônica, que eu já tinha separado na minha área de trabalho. Vou ampliar para que os alunos possam ver bem. Vou dar as orientações. Ainda posso escrever aqui, ó, jogo dos 7 erros, para ficar bem claro para os meus alunos. E vou pedir que eles sinalizem quais são os erros nas imagens, né, que eles conseguem identificar. Bruno, mas pode criar muita confusão, muito aluno ao mesmo tempo, não tem problema. Você pode, então, designar para alunos frames distintos. Por exemplo, eu pego mais uma nota adesiva e coloco que esse é do João. Coloco até uma outra cor. E o aluno sabe que esse é o dele. Ele vai ter que sinalizar os erros aqui. Eu clico aqui no meio da barra de frames e ele me permite ver todos que eu criei. E nesses 3 pontinhos à direita, eu posso clicar e duplicar. E posso fazer isso várias vezes. E aí, em cada um, eu coloco um estudante diferente. Eu venho aqui e agora coloco Maria. E salvo. No próximo e quarto, coloco um outro nome, Fernanda. Pronto. E sinalizo que os alunos devem entrar naquele jogo que tem o seu nome. E eles ficam aqui ao mesmo tempo, cada um com a sua imagem, cada um com o seu jogo de 7 erros, sinalizando com as setinhas, ou com o risco mesmo, né? Que a caneta permite fazer. Então eu posso pegar aqui e sinalizar, ó, tá faltando uma nuvem, e aí risco que aqui é um erro. E o aluno vai interagindo com essa atividade. Gente, o céu é o limite. Essa ferramenta é de liberdade. Eu já vi professor utilizando esse espaço, por exemplo, para fazer jogo da memória. Não tem fim as possibilidades do uso de Jamboard. Plataforma essa já integrada ao Google Meet. E para fechar, eu mostro que no final da brincadeira, no final da atividade, você pode vir aqui nessas 3 setinhas e pedir para fazer o download em PDF de tudo o que foi feito ou no formato de imagem, PNG, JPEG, que vai ficar tudo guardado no seu computador para mais tarde mensurar uma nota, avaliar a atividade desses mesmos estudantes. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um tutorial da GTAD, produzido e ofertado pela EAP, Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. Até o próximo tutorial.